Uma dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento, agora 2h32, eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Neemias, capítulo 2, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz o seguinte: no mês de Nisan, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. Nunca eu tinha estado triste em sua presença. O rei me perguntou: por que você está com o rosto tão triste? Você não parece doente, deve estar profundamente angustiado. Fiquei com muito medo, mas respondi: que o rei viva para sempre. Como meu rosto não pareceria triste? A cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar ao Deus dos céus, respondi: se lhe parecer bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. Essa passagem de Neemias é interessante. Quando eu vejo a história de Neemias, eu vejo uma pessoa que não precisava sair de onde ele estava, ele não precisava se mover, ele não precisava se preocupar, ele estava bem, ele era copeiro do rei, ele vivia no palácio, a vida financeira dele era boa, ele vivia em paz. Olhando para a vida dele era confortável. Mas quando ele ouviu, quando ele soube que que as pessoas do seu povo tinham voltado para Jerusalém, mas a cidade e as pessoas em si estavam em miséria, em ruínas, estavam em lamentação, em humilhação, o coração dele se moveu. E eu vou dizer para vocês uma coisa: para Deus mudar a história de uma cidade, para Deus mudar a história de um país, para Deus mudar a história de uma família, Ele não precisa de muita gente, Ele precisa apenas de uma pessoa que se disponha. Ele precisa apenas de alguém que diga: eis-me aqui, eu me importo. Nós vivemos em dias onde cada um pensa em si mesmo, esquecemos do amor ao próximo. E o céu pergunta: quem enviarei? Quem há de ir por nós? A pergunta de Deus para a terra sempre foi essa: quem? Quem se importa? Quem pode ir? Quando Deus chama o profeta Isaías e dá para ele uma visão, na visão que ele viu o trono de Deus, viu Deus assentado sobre o trono, diz a palavra que no final de toda aquela visão, ele ouviu a voz de Deus que perguntava: quem enviarei e quem há de ir por nós? Jesus também, através da pregação, ele citou uma passagem do profeta Isaías que dizia: quem deu crédito à nossa pregação? E o apóstolo Paulo vai dizer também: a quem como ouvirão se não há quem preguem? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Ou seja, o céu ecoa para a gente na terra um chamado de quem vai, quem se importa, quem pode assumir. Gente, eu olho para Neemias e eu vejo uma pessoa que não precisava fazer o que ele fez. Ele não precisava, a vida dele estava boa, a vida dele estava confortável, ele estava em paz, ele estava ele morava num dos países mais seguros do mundo naquela época. Ele vivia no palácio, não tinha guerra para ele, não tinha sofrimento para ele, não tinha falta de alimento para ele, estava tudo bom estava, a vida dele estava indo de vento em polpa. Mas quando ele ouviu falar da situação do seu povo, do povo de Deus, ele se importou. Ele se importou de tal forma que ele orou, como nós falamos ontem no capítulo 1, ele jejuou, ele buscou a Deus, ele chorou pedindo a Deus
perdão pelos pecados dele, pelos pecados da família dele, porque o primeiro sinal de volta para Deus, o primeiro sinal de voltar o coração para Deus é o arrependimento. Sempre quando alguém deseja voltar para o Senhor, porque se sente longe, se sente afastado, essa pessoa precisa se arrepender. O primeiro passo para voltar para Deus é o arrependimento, é pedindo perdão, é confessando o nosso pecado, é confessando a nossa frieza, é confessando a dureza do nosso coração muitas vezes, em seguir a nossa própria vontade, em seguir os nossos próprios caminhos, em seguir os nossos próprios desejos e não lembrar de fazer a vontade de Deus. Gente, dentre todas as coisas que você vê nessa vida, dentre tudo que você olhar à sua volta, tudo vai passar. Apenas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por isso Jesus disse que aquele que põe a mão no arado, ou seja, aquele que põe as mãos para trabalhar para o reino de Deus, se essa pessoa olhar para trás, ela não é digna. Ela não é digna do reino de Deus. Ela não é digna de Jesus. Porque para viver para Deus, para andar no caminho do Senhor, é necessário uma renúncia. Mas é uma renúncia que nos levará para um caminho certo. É um negar a nós mesmos que nos dará a vida eterna. Por isso vale a pena. Eu não falo simplesmente de frequentar igrejas, não, gente. Eu não falo simplesmente de ir lá e cumprir todos os protocolos, não. Ser religioso é muito fácil. É fácil demais a gente se acostumar com a religião. É fácil demais a gente se acostumar a ir todo domingo no mesmo lugar, sentar, ouvir a pregação, ouvir a oração e ir embora para casa. É muito fácil fazer isso. Isso não é, de fato, o cristianismo. Porque seguir Jesus implica em uma vida diária de renúncia a si mesmo, aonde eu nego a minha vontade, os meus sonhos, para assumir os sonhos de Deus, os planos de Deus. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Eu sei que muitas vezes é difícil a gente falar, mas eu vou abrir mão dos meus sonhos para receber os sonhos de Deus, mas muitas vezes o que Deus quer não é o que eu quero. Mas o que Deus quer pra gente é o melhor. A gente não sabe, a gente pensa que os nossos sonhos são melhores, mas os nossos planos, diz a palavra em Provérbios, vários versículos de Provérbios vai dizer a mesma coisa, que é do coração do homem, é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. É normal do ser humano planejar, mas é o Senhor quem confirma os passos. Sabe por que é o Senhor quem confirma os passos? Porque Ele sabe do amanhã. E nós não sabemos do amanhã. Viver uma vida debaixo da direção de Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer na nossa existência. Se render a Deus, dizer: Deus, eu te entrego o meu coração, eu te entrego os meus sonhos, eu te entrego a minha família, eu te entrego os meus planos, eu entrego ao Senhor tudo o que eu tenho hoje, eu entrego também o meu passado, tudo que eu já passei, e eu entrego o meu futuro, para que o Senhor venha fazer na minha vida uma nova história. Sabe por que Jerusalém precisava ser reconstruída? Porque ela foi destruída por andar por seus próprios caminhos, por andar por sua própria vontade, porque eles se cansaram de andar segundo a vontade de Deus, porque eles se cansaram em se esforçar, em negar a si mesmos e começaram a fazer o que eles queriam. Só que eles pensaram que estava indo tudo bem, eles queriam sempre ser... Gente, se você for ler a história do povo de Israel, você vai entender pelas escrituras que eles sempre quiseram ser iguais às outras nações. Eles tinham uma aliança, era um povo separado, escolhido para ser de Deus, mas eles sempre quiseram ser igual aos outros. Eles quiseram andar igual aos outros, igual aos outros países. Eles queriam a liberdade que os outros países, os outros povos tinham. Por quê? Porque queriam fazer aquilo que é mais fácil, sabe? E às vezes quando nós falamos negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga Jesus, porque é o que a palavra de Deus nos ensina, a gente pensa: não, é difícil demais, é duro demais, não dá prazer, não dá alegria. Pode ser que no momento não, mas a alegria de servir a Cristo é a maior alegria que alguém pode ter. E você só consegue encontrar essa alegria de fato se entregando a Deus. Se quando eu te garanto, você que está me ouvindo agora, quando você conseguir chegar
a acessar essa alegria espiritual, você vai ver que nenhuma alegria, que o dinheiro, que o prazer, que a satisfação das riquezas, das coisas desse mundo se comparam à alegria espiritual, a alegria que nós ativamos, que nós alcançamos pelo amor de Jesus Cristo. Nenhuma alegria desse mundo se compara a essa alegria. Quando nós queremos andar pela nossa própria vontade, ficamos desprovidos de proteção. Quando seguimos o nosso próprio caminho, decidimos que é melhor fazer a nossa vontade, então falamos com Deus: Deus, pode ir para o seu caminho, porque eu vou andar aqui no meu caminho. E quando eu não ando no caminho de Deus, eu estou desprotegida. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. O inimigo veio, atacou, destruiu, e a cidade em si ficou em ruínas. E mesmo estando em ruínas, aquele povo ainda estava com o coração endurecido. Ah, é? Deus fez isso comigo? Vou ser pirracento. Eles foram pirracentos. Ficaram com o coração duro por 70 anos, com o coração endurecido. Com o coração fechado para as coisas de Deus. E Deus cumpre as suas promessas porque Ele é fiel. E quando Deus levanta lá Zorobabel para voltar para Jerusalém, Deus usa o rei Ciro da Pérsia para fazer o povo retornar para Jerusalém para reconstruir. Depois Deus começa a incomodar, dispõe o coração de Neemias para voltar a reconstruir os muros da cidade. Porque naquele tempo uma cidade sem muros era uma cidade totalmente desprotegida e insegura. Não havia segurança, porque naqueles tempos não é igual aos tempos de hoje. Hoje nós não precisamos de muros nas cidades, porque existe ordem, existe decência, existe lei no país. Mas naquele tempo não era assim. Se a cidade não tivesse muros, ela era facilmente atacada por qualquer exército de outra nação que quisesse tomar as propriedades daquela cidade. Então, quando Neemias, ele soube de tudo que estava acontecendo ali, ele se importou. E o primeiro passo para a reconstrução é se importar. É começar a se preocupar. É você olhar para a sua vida, para a sua casa, para a sua igreja. É você olhar para as coisas à sua volta e começar a se preocupar com essas coisas, a dar importância. Mas nós muitas vezes estamos achando que é normal a frieza, é normal o que está acontecendo na minha família, é normal isso que está acontecendo com os meus filhos, eu vou deixa a vida me levar, né? Igual aquela música do mundo, vida leva eu. Muita gente está assim, deixa a vida me levar, eu vou vivendo, seguindo a canção, vou viver assim, tal. Mas não é assim, meu querido. O primeiro passo para a reconstrução é nós nos importarmos. Porque quando a gente se importa, sabe o que Neemias fez quando ele se importou com as notícias que ele recebeu de Jerusalém? Ele foi orar. Quando ele ouviu as notícias, ele podia fazer alguma coisa, meu povo? Sozinho ele podia fazer alguma coisa? Não, ele sabia que ele não podia fazer nada. Mas quando ele viu que a cidade estava em ruínas, ele ouviu que as pessoas estavam sofrendo, que ninguém estava se importando, que ninguém estava fazendo nada, a primeira coisa que ele fez foi se importar. A segunda coisa que ele fez foi buscar a ajuda de quem poderia ajudá-lo. Ele foi orar, ele foi se humilhar, ele foi pedir a Deus estratégia, ele foi pedir a Deus direção. E quando o rei Artaxerxes percebeu que Neemias estava triste, como ficar feliz? E ele estava triste, gente, não era por causa da infelicidade dele, não. Ele estava infeliz, ele estava triste, angustiado pela infelicidade, pela miséria do outro. Você sabe o que é você ficar triste por causa de alguém, não por si mesmo? É fácil a gente ficar triste pelos nossos problemas. Mas ficar triste pelo problema do outro, ficar triste pela situação que a outra pessoa está sofrendo, isso é que é amor de verdade, viu? Eu vou te falar que é isso que é amor de verdade, isso é cristianismo. É quando a gente se importa com a dor do outro. É quando a gente se importa com a dor do próximo e deixa de olhar para nós mesmos. Esse é o amor de Deus, é o amor ágape, um amor incondicional. Foi por isso que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus não se importou com ele. Ele se importou com o nosso sofrimento. Ele se importou com a nossa separação, com a nossa humilhação. E ele enviou Jesus para restaurar, reconstruir a nossa comunhão com ele, a nossa vida nele. Porque só em Jesus você pode ser feliz. Só em Deus você pode ser feliz.
Então que nós possamos entender pela palavra de Deus o primeiro passo para uma reconstrução, seja ela em qual área for, em qual lugar for, para reconstruirmos essa nação, para levantarmos Jesus como Senhor desse país. Nós precisamos nos importar com tudo que está acontecendo, e nós precisamos orar, pedindo a Deus que Ele nos use como instrumentos dele nesse tempo. Que nós possamos ser instrumentos de Deus para transformar vidas, porque esse é o amor, a maior demonstração de amor. Esse é o cristianismo de Cristo Jesus. É aquele que se importa com o próximo. Que nós possamos ter essa disposição, que Deus venha nos dar um coração como o de Neemias. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Senhor, no nome de Jesus, Pai, te louvo pela tua palavra. Eu te agradeço, pois o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, nos dê um coração como o de Neemias, nos ajude a nos importarmos. Ele não precisava se importar com ninguém, porque a vida dele estava boa, ele estava vivendo tranquilamente. Mas quando ele ouviu a situação daquele povo, do povo que ele nem mesmo conhecia, ele nunca nem pisou em Jerusalém, porque Neemias tinha nascido ali, naquele lugar. Mas quando ele ouviu, o coração dele se entristeceu e ele foi orar ao Senhor, pedindo que o Senhor usasse a vida dele. E eu sei que o Senhor não precisa de muito, eu sei que o Senhor não precisa de uma multidão de pessoas. O Senhor precisa de gente disposta, de gente que quer ser usada, de gente que quer que o Senhor manifesta, Deus, o teu poder nessa terra, não para ter fama, não para ter reconhecimento, mas para poder cumprir o amor que o Senhor nos deu através de Cristo Jesus. Que nós possamos ter esse sentimento, Deus. Que o Senhor derrame esse amor no nosso coração. Que o Senhor visite os necessitados. Que o Senhor visite aqueles que nesse momento precisam de cura. Que no nome de Jesus o teu poder, que está através das ondas desse rádio, possa visitar cada pessoa agora. E que toda enfermidade, no nome de Jesus, ao som da minha voz, solte esse corpo agora. Que haja cura, que haja restauração, que no nome de Jesus haja vida, para a glória e louvor do nome de Jesus. Toda perturbação na mente, nos sonhos, toda perturbação na noite, toda insônia, solta o corpo dessa pessoa agora e a vida dela, que haja paz, que essa noite essa pessoa possa ter uma noite de sono tão tranquila, tão maravilhosa, na qual ela nunca teve na vida dela, Senhor. Que no nome de Jesus o sono seja restaurado para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém.